Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do nosso Livecast, edição de número 134, ao meu lado, Alex Leite. Tudo bem, meu cara? E aí, beleza? Welcome back. Welcome back. De volta! De volta. 2025. Vamos lá. Hoje a gente tem uma entrevistada pra lá de especial. Vamos falar um pouco do mundo de RH, uma área que a gente gosta tanto, participa tanto dos nossos eventos. Gostaria de falar, a gente vai falar com a Thalita Campos, que é a diretora de RH do Quero Passagem. Tudo bem, Thalita? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Verdade. Porque é verdade, a gente não depende, sabe né? o horário. Sim, ponto importante. Seja bem-vindo ao nosso Obrigada. Livecast. Obrigado pela sua presença aqui. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui hoje. Muito legal. Thalita, a gente estava conversando agora, mas você começou no mundo do RH com um desafio meio maluco, né? Que é contratar Sim. executivos da área de tecnologia. Como é que é começar por uma área tão técnica, né? E falar a linguagem dos executivos dessa área, entender os desafios, o que essa tribo busca. Como é que foi começar por ali? Como é que... E é um parênteses de um clássico, né? Porque a Thalita é formada em psicologia. Então já exato. entra com aquela, eu sou de humanas e caí para contratar gente de exatas. Exatamente. Foi desafiador, porque era bem no início, assim, da minha carreira. Então, estudante ainda de psicologia, entendendo, eu quero ir para o RH, mas o que me espera dentro do RH? Então, entrei numa consultoria, era a famosa Headhunter ali que procuravam, e era no momento que o mercado estava começando a falar sobre transformação digital. Então, todas as empresas, porque transformação digital, tecnologia, então eram 100 vagas de tecnologia, precisamos criar as squads de tecnologia. E eu comecei a contratar principalmente devs, então dev back-end, um full stack, um front-end, tá? Mas o que é isso? Porque o RH naquele momento sempre era, você faz tal coisa? Faz. O que você... Então, olhava ali a qualificação, check, então tá bom. Aprovado e claro no comportamental. Mas a partir do momento que você começa a avaliar um público de tecnologia, que é um soft skills, hard skills totalmente diferente do que a gente estava acostumado a lidar. Então, foi o primeiro momento que eu parei e pensei, eu preciso estudar também o outro lado. Eu preciso olhar o outro lado também. Porque ainda hoje, alguns profissionais de tecnologia, quando vão participar de entrevista com o RH, falam, olha, eu vou falar sobre tal coisa, eu sei que você não vai entender muito bem o que eu vou te dizer, mas eu sei fazer tal coisa, e eu ficava às vezes incomodada, tipo, não, eu quero entender também o que ele está falando, ainda mais quando eu ia falar com cientista de dados. Não, porque e usavam palavras técnicas, e eu falei, você também quer entender o que ele está falando para mim? Então, foi aí que eu fui atrás de cursos de programação básico para entender o que estava se falando sobre ciência de dados. Comecei a procurar também, a pesquisar o outro lado e levar isso em entrevista. Então, por exemplo, ele precisa de conhecer de uma tal linguagem, então é Java, é PHP, então quanto isso está no mercado, o que realmente isso faz sentido, e levar mais no meu produto. Então, o que você vai fazer no dia a dia, qual que é o seu desafio? Então, foi ali o primeiro momento que eu consegui entender qual que era o papel do RH e que o papel do RH estava mudando. Que não era só uma entrevista do que você, de check, então isso você tem, então vai lá, mas se aprofundar naquela competência e realmente entender o que ele está me explicando. Porque ele poderia me falar, eu faço, não sei o quê, só que eu não teria perguntas suficientes para realmente confirmar que ele é qualificado para aquilo. Então, eu também precisei me qualificar para saber avaliar também um profissional de tecnologia. E foi ali que eu comecei um caminho para ter esse olhar mais amplo para o RH. Hoje, eu diria, não de forma resumida, mas que existe um cargo no RH chamado Business Partner de RH, né? Sim. Existe o BIP de RH, que vai nesse caminho do Business Partner conhecer muito bem um negócio, né? Então, você tem eventualmente um Business Partner que atende a área de tecnologia, um Business Partner que atende a área de finanças, lógico, depende do porte da empresa, né? Sim. Como que você vê esse papel do Business Partner de RH? Você acha que isso evoluiu dessa história que você está contando no seu começo de carreira para hoje? Com certeza. Eu já fui BP de tecnologia em diversas estruturas. E você entender o produto, em primeiro lugar, é o mais importante. Eu já fui de uma empresa que, antes de eu entrar nessa empresa, eu já usava o produto dela durante muitos anos, assim, que é de
é acadêmico. E quando eu entrei, por eu já usar o produto, a tecnologia em si, eu já conhecia todos os gaps, o que precisava mudar. E aí foi o momento que o pessoal de produtos me chamava para validar um novo produto, para validar uma nova tecnologia. E aí que eu também fui entendendo a importância do RH que está dentro do negócio. E esse é a principal atividade do Business Partner. Ele entender o negócio e acompanhar o líder ali no negócio. Então, o BP, ele desenvolve o líder, então como um papel de gestão de pessoas, mas ele também ajuda o gestor, o líder, um CEO, a entender o papel estratégico dele dentro do negócio, o papel dele como líder dentro do negócio. Então, aos poucos, a gente foi conseguindo esse espaço. E eles também foram entendendo a nossa importância, porque antes sempre teve esse papel do RH, esse papel do BP, mas os gestores, os líderes não entendiam o valor disso. Então, hoje, a liderança consegue entender a importância de ter um BP dentro do time, porque ele gera valor, gera resultado, e isso tem total valor agregado ao negócio ali no resultado final. Perfeito. Agora eu quero perguntar um item polêmico, hein? Sobre isso. O item polêmico é o seguinte. Algumas áreas têm um dilema. Vou citar duas clássicas aqui, tá? Uma é a área comercial, outra área de compras. Eles têm um dilema que é o seguinte. Será que o comercial tem que ser uma pessoa que é de produto, não é um vendedor por origem, mas como ele conhece tão bem o produto e o cliente, uma hora chamam ele para virar um comercial e eu treino e desenvolvo para ser um vendedor. A mesma coisa acontece com o comprador. Muitas vezes o comprador, ele não é um comprador de origem, ele estudou compras, mas na verdade ele trabalha na indústria, ele é um engenheiro, por exemplo, ou ele é uma pessoa de marketing há anos e compra marketing muito bem, e puxam esse comprador aqui para ele falar, agora só é contratar serviço de marketing. Ou seja, ele não é um comprador, eu treino ele como comprador, treino como vendedor. No RH, no Business Partner, eu vejo menos, estatisticamente falando. Eu vejo muito mais uma pessoa de RH começar a estudar como você fez a área de tecnologia e não pegar alguém de tecnologia e puxar para Business Partner de RH. Você já pensou nesse modelo? Já viu acontecer? Qual que você acha que é o melhor modelo? Porque você acha que é melhor treinar a pessoa em RH e porque ela já tem uma experiência de business muito grande, ou é melhor eu treinar ela no negócio e eu pego uma psicologia como um exemplo apenas de formação? Eu acho que isso é uma resistência que começa no RH, que tem esses requisitos. Então, primeiro, formação em gestão de recursos humanos ou psicologia. Então, essa é a base para você começar no RH. Mas as empresas que já conseguiram soltar realmente dessas questões, elas estão começando a se desafiar nisso. Então, traz uma pessoa de negócios para começar a olhar para a pessoa. Então, desenvolver esse olhar dela mais para a gestão de pessoas também. Então, algumas empresas, digamos, disruptivas já estão conseguindo fazer isso. Mas é um processo que você tem que se desapegar de uma coisa ali que você acreditava que esse era o único caminho e começar também a olhar para o outro lado. Isso ainda é raro acontecer, né? Mas eu acredito que isso é muito importante, porque realmente aí você traz uma pessoa especialista. E eu acredito que soft skills você consegue desenvolver. De você falar, olha, agora você conhece muito bem aqui a questão técnica, a gente precisa te desenvolver em gestão de pessoas. Então, eu acredito que isso esteja acontecendo. E uma das coisas que tem se falado muito sobre, até mesmo nesse papel de RH, como olhar estratégico, é que vem se criando também muito esse pensamento de por que uma CTRO ou uma diretora de RH ela não se torna uma CEO. Ou até mesmo um diretor, ele se torna um CEO. Uma pessoa do RH, ele não se torna esse CEO. Hoje a gente vê diversos... Então, uma pessoa que vem do comercial, uma pessoa que vem de finanças, produto, comercial e marketing. A gente sabe que clássico, pode ir para essa cadeira de CEO, mas por que o RH? Ele não pode ser também dar esse próximo passo. E recentemente teve uma CEO de uma indústria farmacêutica ainda, e ela foi para esse papel, e ela até fez uma reportagem sobre isso. E eu acredito que o RH está realmente... Os profissionais de RH que estão começando a estudarem realmente o seu papel, a importância do seu papel, estão começando a se questionar sobre isso. Tipo, qual que é o meu próximo passo? E se em algum momento o RH realmente começar a mudar a um ponto que ele é realmente 100% estratégico, totalmente voltado ao negócio, o que eu devo fazer? Quais competências eu devo desenvolver para chegar lá? Então, acho que tem sido discutido mais sobre isso.
Você não vê uma mudança de mindset das pessoas entenderem o papel delas, até na carreira, na organização, no aspecto de uma mudança do conhecimento mais técnico para entender mais o negócio e entregar mais resultado sobre isso? Porque uma coisa que eu percebo muito é que quando você olha a jornada das pessoas, muitas vezes elas acabam ficando sempre no mesmo segmento, na mesma área, no mesmo nicho, e elas falam, eu trabalho na área farmacêutica, e vai de uma farmacêutica para outra farmacêutica, para outra farmacêutica, para outra farmacêutica, e acaba não vivenciando ali diversos áreas, setores diferentes, e acaba tendo uma visão muito limitada, achando que a carreira dela é naquele setor, sabe? Sendo que, na verdade, ela poderia abrir o leque, expandir ali para você ter uma visão mais de negócios e você conseguiria atuar em diversas frentes e ter muito mais oportunidades, né? Com certeza. Para quem participa muito de debates sobre o RH, o futuro do RH, com certeza esse tem sido um dos assuntos mais debatidos, de realmente a gente sair da nossa zona de conforto. E acredito que uma das maiores resistências assim para o crescimento do RH, eu acredito que seja desses profissionais, de desespero às vezes, porque você tem que desenvolver diversas competências, você tem que olhar para diversas ferramentas que você nunca olhou. E hoje uma das coisas que eu mais converso com o meu time é realmente sobre isso, da gente estar realmente dentro. Então, por exemplo, tem as dailies do time de tecnologia, tem as plannings do time de tecnologia. A gente vai participar. A gente tem que estar lá dentro com eles e entender, mas o que está acontecendo? Porque nós também fazemos parte de levar informação, por exemplo, no processo seletivo. Estou participando de uma entrevista, estou entrevistando um profissional. A primeira coisa que a gente também tem que fazer, que isso faz parte da atração, é falar sobre a empresa. Então, eu tenho que falar sobre a atratividade do produto, eu tenho que falar qual que é o nosso momento como empresa, o quanto a gente cresceu. Então, eu tenho que entender do negócio. Porque se eu não entendo do negócio, eu não vou conseguir falar sobre ele. Então, essa é a sua primeira parte. Para você atrair uma pessoa, você tem que entender do negócio. E aí, a pessoa foi contratada, é um onboarding. Quem faz um onboarding, a primeira parte é o RH. O RH vai ficar falando só sobre cultura. Claro, cultura está muito ligada ao negócio, mas a gente não vai só ficar falando sobre os nossos valores, a gente vai falar sobre o negócio. Então, a gente tem que entender sobre o negócio, porque no onboarding eu posso ter um C-level que vai estar numa área super estratégica, ele vai me perguntar sobre uma coisa, então eu tenho que saber respondê-lo, ou até mesmo uma área operacional. Então, eu tenho que entender realmente 360 da empresa. Então, o RH tem começado a entender esse ponto e a importância dele estar atento em tudo. Então, são atividades a mais? São, mas a gente começa a ganhar espaço e um olhar que a gente já também não tinha antes. Você está falando dessa transformação do RH de uma posição ali mais passiva para uma visão mais estratégica, onde a gente participa do negócio de forma ativa e a gente entrega e está comprometido com o resultado como um todo. Nós vivemos nos últimos anos a questão, você viveu desde a época da pandemia, onde a gente se questionava ali como é que ia ser o mundo, aquela coisa que ia durar uma semana, no final durou vários anos e tal, mas passando por isso a gente viveu uma onda e vive hoje uma onda meio maluca de transformação digital, e a gente fala de transformação digital principalmente hoje com o uso de IAs, né? E quase tudo que a gente faz ou no dia a dia, parece que se eu não estou usando uma solução de IA dentro do meu dia a dia, parece que eu estou errado, né? Tô perdendo tempo, né? Tô perdendo tempo, então eu tenho que, sei lá, pegar um áudio. A gente está até gravando aqui com um gravador de IA, mas se a gente não usar o IA para gravar, para transcrever e tal, não sei o que, poxa, parece que não estou usando a solução mais adequada. Se eu tenho que trabalhar uma imagem, se eu tenho que trabalhar, sei lá, uma seleção de currículos ali no meio, e eu não usar IA para colocar ali no meio, parece que eu estou errado ali no meio, sabe? E aí a gente cai com uma série de dilemas ali no meio, né? O que deveria ser uma pessoa que entregaria resultado para o negócio, ou versus uma IA que vai robotizar e automatizar ali daquele processo ali no meio. Como é que você vê essa transformação dentro do RH, né, e da empresa que você trabalha? Até não quero passagem ali no meio. O que vocês, como é que é o mindset com vocês com relação ao uso de inteligência artificial, que parece que
não é mais uma moda, né? Chegou para ficar, né? Sim. Eu realmente acredito que é importante incluirmos isso no nosso dia a dia, nas nossas atividades, porque acredito na automatização realmente dos processos. Então, por exemplo, recrutamento e seleção. Já iniciei empresas que recebíamos currículos por e-mail e, por exemplo, uma vaga talvez de atendimento ao cliente, que temos um volume grande de currículos. Então, imagina, você abrir e-mail por e-mail, olhar currículo por currículo, você pode perder pelo menos 4 horas ali do seu dia. Perde o tempo que você quiser. Exatamente. Pelo menos. Horas você perde. Exatamente. Então, dependendo do seu... Ou investe, né? Do seu volume de vagas, então, realmente, você fica muito tempo ali. E quando hoje nós olhamos realmente para testes de recrutamento e seleção, então você consegue realmente filtrar ali. Então, eu preciso de pessoas de São Paulo que tenham tantos anos de experiência, tal. Então, de forma muito rápida você consegue fazer. Mas só que precisa ali estar do outro lado, acredito ainda, um humano para que realmente entenda quais são as qualificações, o que aquela pessoa precisa para a gente incluí-la realmente no processo. Então, hoje, por exemplo, a gente também automatiza o processo de avaliação de desempenho. Só que toda a finalização desses projetos, desse processo, eu acredito que tem que ter a validação ali do humano, porque acredito muito naquela frase que sempre ao tocar uma mente humana, ao tocar um outro humano, também seja um. Então, essa troca, acredito que ainda mais quando se fala de processos de pessoas, ela é muito importante. Então, eu acredito que a automatização que esses processos trazem é muito importante, porque a gente consegue trazer essa rapidez para os processos, mas acredito que a validação final tem que ter esse conhecedor, essa pessoa ali realmente que entende sobre pessoas, porque a gente ainda está falando sobre contratação, retenção, e que ainda é o papel do RH, mas isso com certeza ainda contribui bastante. Mas você enxerga que qualquer processo ou que a gente vai começar a trabalhar ou desenvolver, a gente tem que olhar primeiro como que eu conseguiria fazer isso através de uma IA? Ou você acha que a gente tá bom, vamos começar pequenininho, vamos testar aqui depois a gente entra com uma tecnologia. Como é que você, com uma inteligência artificial, como é que você vê esse dilema entre... a gente vê empresas que já colocam na cultura delas como AI first, né? Sim. Então, temos que começar aqui, já tem que nascer com um IA aqui no meio. Sim. Né? Vou trazer a nossa realidade. Hoje, todos os processos e qualquer tema que a gente tem para fazer, sempre esse é o nosso primeiro pensamento. Então, quais ferramentas a gente consegue utilizar? Então, é uma ferramenta de recrutamento e seleção, é uma ferramenta de avaliação e desempenho, uma ferramenta de comunicação. Então, hoje também nós temos diversos tipos de comunicação que conseguem ajudar isso em questões do dia a dia. Nós temos projetos que isso também consegue minimizar o nosso trabalho. Então, hoje sim, todas as vezes que a gente vai fazer qualquer ação, a gente consegue entender o quanto a tecnologia consegue agregar ao nosso trabalho também. Então, acredito que esses 2 pontos caminham muito bem assim no dia a dia. Até porque a Thalita é diretora de RH da Quero Passagem. Conta pra gente um pouco, pra quem não sabe o que a Quero Passagem faz, e até porque eu imagino que vocês devem usar muitos algoritmos ali de dados, de precificação, de certeza. 1000 coisas de... Afinal, é uma empresa de tecnologia. Exatamente. Realmente, a Quero Passagem tem 10 anos, 11 anos de empresa, então nós nascemos lá em 2013, quando realmente as pessoas preciso viajar, e de ônibus iam até uma rodoviária, comprava uma passagem, ia presencialmente, não tinha ali um sistema em si. E foi aí que os 2 sócios, são 2 sócios poloneses, entenderam que aqui no Brasil poderia ser realmente um lugar ali para investir. E desde o início, o lema realmente hoje da Quero Passagem é um sistema e um processo leve e ágil para quem realmente quer viajar. Então, hoje nós somos uma das OTAs que mais crescem realmente no Brasil. Então, traduzindo o que é uma OTA, é realmente uma
espaço de viagem online. Então, hoje, o nosso principal produto é realmente o rodoviário. Nós temos tanto para o B2C quanto para o B2B. Poucas pessoas sabem, mas como nós somos uma das OTAs, a gente está começando a gerar outros produtos também dentro da nossa plataforma, e um deles é hotéis. Então, quando uma pessoa entra no nosso site, ela pode fechar o rodoviário, mas também, dependendo da localização, tem um hotel ali perto, ela já consegue fechar tudo dentro da plataforma. E também nós estamos expandindo agora também para outros países, porque nós também entendemos que esses outros países têm muito a desenvolver quando o assunto é rodoviário, passagens, hotéis. E temos uma empresa no México, uma empresa na Colômbia, uma empresa também na Costa Rica, e estamos desenvolvendo também lá todo o time de produtos e desenvolvimento de pessoas. Então, hoje, com certeza, a tecnologia é o nosso DNA. Nós acreditamos realmente muito na inovação como nosso produto, e inovação realmente no nosso dia a dia. Para quem dá para fazer um comparativo, né? Para quem não manja muito de rodoviário, é como se fosse um decolar, né? Um caiaque voos, exatamente. Né? Um Skyscanner que você pesquisa lá, quero passagem aérea, aí vem um monte de companhia aérea, mesma coisa, só que para rodoviário, né? E quando você abre um de hotel, você concorre com outros do tipo hotéis.com, Booking, etc. Né? Exatamente. É isso aí. Então, nós temos esses concorrentes diretos. E aí, claro, tem outros produtos que estamos em desenvolvimento. Mas no rodoviário é legal porque tem menos concorrente, né? Hoje temos a própria rodoviária em si, mas realmente com o nosso serviço, que a gente consegue pegar diversas rodoviárias. Então, por exemplo, uma Cometa, que você conseguiria comprar ela direto. Então, você consegue fazer essa comparação de valores, tempos, locais, tudo dentro de uma só plataforma. A rodoviária, eu acho que tinha uma cultura, eu não uso muito, mas pelo que eu me lembro, a rodoviária tem um pouco daquela cultura de você chegar lá na rodoviária e perguntar qual que é o próximo ônibus indo para... Exatamente. Quando é que tá indo para o Rio aí? E ficar lá esperando. Isso já fica esperando. É meio impensável a gente fazer isso com um avião, né? Então, chegar lá no aeroporto em Guarulhos, não tem como. Para a Alemanha, e qual que é o voo que sai? Então, a cultura é um pouco... Com certeza. Rodoviária tem migrado esse momento para um planejamento um pouco maior. E é isso mesmo? Chega muita gente lá na rodoviária e fala, olha, qual que é o próximo voo aí para, sei lá, para Curitiba, do que comprar online? A gente tem estudado muito sobre realmente qual que é o nosso público, assim, e... É um público realmente padrão, ali na faixa dos 30 até 45 anos. E ainda tem as pessoas que ainda não entenderam realmente o lugar da tecnologia e vai lá e fala, qual que é o próximo, vou ficar aqui esperando. Mas a gente tem conseguido ocupar esse espaço, então, da pessoa realmente se planejar. Então, por exemplo, tem mudado muito, porque antes... ainda mais quando a gente se fala no mercado corporativo, assim, não, vamos de avião porque é mais seguro, é mais tranquilo, tem um conforto que você precisa, e hoje o rodoviário também tem. Então, hoje dentro do rodoviário, todo mundo acha que tem uma poltrona, mas hoje tem diversos tipos de poltronas, você consegue ali um leito que você consegue dormindo até o lugar. Agora, Quero Passagem também tem uma sala VIP, que você consegue, da mesma forma que quando você vai para o aeroporto, você consegue ficar lá tranquilo, esperar num lugar confortável, cheiroso, com comida, e você sai no momento exatamente do seu voo, e você consegue se organizar ali no tempo de casa, para você sair de casa. Então, acredito que isso também tem mudado. As pessoas também têm olhado para o rodoviário também de uma forma de, ônibus já perdeu o lugar dele. Não, ainda assim as pessoas conseguem enxergar, porque o conforto do ônibus, ele também tem mudado. E até a gente tem uma questão de custo, né? Ele acaba sendo mais barato, né? As passagens aéreas, de fato, sofreram bastante, o preço bem alto. E tem uma questão até de bagagem, né? Normalmente a passagem aérea, para você despachar uma mala, é mais caro às vezes do que... Eu vou te falar que o conforto do ônibus é maior que o de avião. Hoje em dia, ainda que você percebe... lógico que Pra mim, eu sou alto. Nossa. Eu imagino, eu vou muito mais confortável no ônibus. E diminuíram, né? Parece os espaços, assim, né? No avião, parece que é cada vez menor.
Então, por exemplo, se você quiser realmente o conforto ali do avião, vai ser muito mais caro. É claro que quando a gente se fala de voos internacionais, realmente isso muda, mas no nacional aqui, realmente, isso tem mudado muito, assim, do conforto. Então, imagina, dependendo do horário que você pega ali o seu ônibus, você consegue ali ter a sua poltrona individual, no seu conforto, você consegue ir dormindo, fecha a sua cortininha e você chega lá no horário, você acorda e com um valor muito menor realmente do custo do avião. E o aeroporto tem aquela coisa, né? Chegar 2 horas antes, sai o check-in, tal, não sei o quê. Na rodoviária é uma coisa muito mais rápido, né? Você consegue chegar lá, já entra... Sabe, exatamente, e você dinâmica, consegue né? realmente acompanhar da mesma forma. Então, eu acredito que em questão de tecnologia, isso a gente tem ocupado muito bem, assim. Acho que mudar realmente o pensamento das pessoas sobre o rodoviário, o pensamento das empresas sobre o rodoviário. A gente tem conseguido ocupar um espaço, assim, diferente, e aí as empresas têm começado a pensar mais de qual que seria a melhor opção, até mesmo a pessoa, qual que seria a melhor opção. Porque muitas pessoas pensavam, não vou no rodoviário porque... Nossa, ficar lá mó tempo dentro de uma rodoviária. Às vezes, muitas pessoas pensam, não tem um banheiro que eu consiga usar, não consigo comer bem. E aí, então, quando a gente consegue trazer uma experiência diferente, então ela também começa a pensar nessa possibilidade. Legal. Quando você traz um aspecto que a gente viveu recentemente, a gente diz muito, está vivendo atualmente uma questão muito forte da experiência dos colaboradores dentro da empresa, né? Da gente ter essa conexão das empresas entenderem quais são os propósitos dos seus colaboradores, como é que isso vai ser entregue, como é que a empresa consegue fazer com que a gente consiga realizar os nossos sonhos, atingir os nossos objetivos pessoais dentro dessa empresa e, do outro lado, esse colaborador entender quais são os propósitos da empresa e trabalhar para que isso aconteça. E com essa transformação maluca que a gente vem vivendo no mundo do trabalho, de home não é home, é presencial, não é mais, tá todo mundo aqui, já não tá mais, pessoas que só querem trabalhar remoto, pessoas que aceitam ali um híbrido. Como é que você está vendo esse momento de trabalho onde... Acho que já não estamos mais tão incertos, né? Acho que as empresas já estão decidindo, mas eu já vi recentemente pesquisas onde nós estamos com um índice de trânsito eventualmente maiores até do que nós tínhamos pré-pandemia, né? Então, a gente veio com uma força muito grande para o retorno aos escritórios, mas como é que você está vendo essa questão de propósito dos colaboradores alinhado ao propósito das empresas? Eu tenho estudado muito também sobre a geração Z, que é uma geração que também essa questão de valores, ideais mudaram bastante, e sempre que a gente fala sobre essas questões de colaboradores, a gente tem que entender de quais áreas aquela pessoa porque diferencia muito um profissional de tecnologia, um profissional talvez da área do comercial, que já está muito acostumado a precisar fazer visitas externas, e até mesmo um profissional dependendo da geração que ele é. Então, as demandas dessas pessoas são muito diferentes. Então, sempre que, por exemplo, que eu vou fazer uma entrevista para um profissional de tecnologia, às vezes até as informações que eu vou levar para ele, até mesmo antes de eu entrevistá-lo, são muito importantes. Então, às vezes, hoje, o profissional de tecnologia, a primeira pergunta dele é 100% home office? Se for, não, é híbrido, tá, mas quantas vezes? E a preferência é 100% home office. Então, a maioria dos profissionais só aceitam realmente quando a proposta ela é 100% home office. E aí, outros profissionais já estão percebendo que realmente a maioria das empresas já estão indo para um processo mais híbrido. Mas quando também eu falo sobre valores, esses profissionais também têm questões diferentes. E aí, quando eu falo sobre também gerações, por exemplo, a geração milênio ainda é muito parecida com essas gerações mais antigas, que ainda enxerga um trabalho de uma forma diferente, então entende a importância do presencial, a importância de você seguir as regras da empresa. Então, por exemplo, antes era muito importante no currículo um profissional que ficava 5, 10 anos numa empresa. Então, isso queria dizer que ele teve uma história muito importante dentro daquela empresa. Só que quando a gente fala de uma geração Z,
E eu sou... Ali eu tenho 28 anos. Então, eu sou a pessoa que mescla muito entre o Millennials e a geração Z. Então, eu consigo também ter essa leitura de quem está chegando da geração Z. E saiu até uma pesquisa no Glassdoor que dizem que 65% dessa geração Z só aceita uma proposta se ele estiver 100% alinhado aos valores daquela empresa. Então, ele não vai olhar só remuneração, ele não vai olhar só benefícios, te dou R$2.000 de vale-refeição, tá, mas quais são os seus valores? O que realmente eu vou ganhar com essa empresa, não só de questões financeiras, mas para a vida. Então, quando você consegue enxergar realmente esses novos profissionais que estão chegando, mas ao mesmo tempo alinhar com os profissionais que já estão aqui, então isso se torna um desafio também para o RH, de você realmente ser atrativo para esses profissionais que já estão aqui, esses profissionais que estão chegando. Então, é muito importante que a gente tenha aqui internamente como empresa quais são os nossos valores, o que realmente acreditamos, para que o que a gente também fala muito sobre o nosso processo de entrevista é que a gente consiga entrevistar o candidato e entender se ele tem fit cultural com a nossa empresa. Então, na nossa entrevista, a gente, de forma indireta, a gente fala quais são os nossos valores. Então, como eu falei, quando a gente vai fazer a apresentação da empresa, então a gente já leva o que acontece aqui dentro da empresa, o que a gente acredita. Hoje, a Quero Passagem, nós temos escritórios em alguns lugares, mas nós somos 100% remotos. A gente não tem uma obrigação de, você precisa estar no escritório. Então, temos pessoas de diversos estados do Brasil, até mesmo países, e nosso maior desafio hoje é como manter uma cultura forte, que todos entendam quais são as nossas culturas, quais são os nossos valores, mesmo online. Porque a gente entende também o valor do presencial. Então, a gente colocou na nossa agenda uma recorrência, pelo menos, de algumas vezes no ano, pelo menos da liderança, ter esse alinhamento. E os líderes também são, a gente chama de guardiões da nossa cultura, porque é o líder que vai nos ajudar. Então, porque não adianta o RH vai ficar falando, os nossos valores são esses, nossa cultura é essa. Se o líder ele não entende o seu papel realmente de levar ali para os seus liderados realmente quais são os nossos valores, quais são as nossas culturas, qual é a nossa cultura. Então, o nosso desafio tem realmente entender, acreditar de quem somos, quais são os nossos valores, o que realmente acreditamos como cultura, e a todo momento que a gente for contratar e até mesmo desenvolver quem está aqui internamente, a gente consiga levar isso de forma muito clara. Vamos pegar o contratar, você acha que já deu naturalmente vários exemplos aí, né? Eu vou falar na hora da entrevista, na descrição da vaga, eu vou entender o match cultural e apresentar para ele de um certo jeito. Vamos falar para os internos, que já são colaboradores hoje da Quero Passagens. Quais seriam 3 iniciativas que vocês fazem? Porque uma coisa é falar, a gente quer, né? A outra coisa é que isso é muito difícil, né? Porque cultura é um negócio que se vive assim cotidianamente. O que você, como RH, faz de iniciativa? Um exemplo, eu faço encontros trimestrais e passo cultura, ou eu faço um team building, ou de repente eu coloco um mousepad, coloco o fundo de tela. O que você faz de iniciativa do RH especificamente para que isso aconteça? Tá. Eu falo muito, por mais que a gente não esteja presencial, assim, todos, falo sobre que a cultura ela não deve, e os valores não devem estar escritos em parede, mas é algo que a gente tem que vivenciar realmente no dia a dia. E uma das coisas que a gente realmente tem que, para relembrar realmente sobre os nossos valores, e que, por exemplo, a maioria das pessoas tentam decorar, né? Então, o nosso valor é comunicação, inovação, mas que elas vivenciem aquilo. Então, um deles é o que a gente chama de todos a bordo. Então, mensalmente, toda a empresa vai parar. E aí, por exemplo, que a gente tem o time de CS, que às vezes tem atendimento. Então, nós gravamos aquela reunião para depois eles também assistirem. Mas é o momento que o nosso diretor-geral compartilha com todos, então, qual foi o resultado do último mês, o que a gente está construindo, onde nós queremos chegar, e também o RH passa a sua posição de tudo que está acontecendo. E também é um momento que, se algum líder quiser levar algum projeto novo, alguma coisa está acontecendo, então é o momento da empresa se atualizar de tudo que está acontecendo. Então, a gente prevalece o nosso valor de comunicação, transparência, porque todos precisam estar na mesma página, independente da área e qual que é a sua senioridade. Então, uma vez por mês, nós temos esse rito, que a gente chama de todos a bordo. Nós também olhamos muito para o momento de onboarding,
Porque nós acreditamos que o onboarding não é só no primeiro dia. Então, parabéns, você chegou na empresa, pega o seu kit, esse é o onboard com o RH, ou até mesmo na primeira semana, o onboard com as outras empresas, com as outras áreas. Nós acreditamos que o onboarding é nos 3 primeiros meses. Então, tem o primeiro dia, tem a primeira semana, depois de 30 dias, nós temos conversas individuais com essas pessoas que chegaram. Então, nós, mais uma vez, relembramos sobre os nossos valores e nós também temos essa conversa para entender o quanto ele tem enxergado isso no dia a dia dele. E também temos conversas com o gestor, para entender se o gestor tem algum ponto de melhoria para já levar para esse profissional. Então, depois de 60 dias, nós retornamos e voltamos com os mesmos pontos. E também depois de 90 dias, que é o momento da finalização, que é o momento realmente da gente fechar e entender com o gestor, essa pessoa realmente faz sentido, precisa de algum ponto. Então, se antes precisava, a gente já conseguiu recalcular ali a rota para aquela pessoa já estar preparado. E diversas ações a gente vai fazer no dia a dia. Então, hoje nós temos um calendário realmente que nós acreditamos que planejamento ali de 2025 realmente que é a nossa meta, mas hoje nós acreditamos realmente no fortalecimento de ritos. Então, que o gestor, mais uma vez, a gente fala muito sobre comunicação e transparência, então a gente leva muito para o gestor sobre a importância dele ter o one-on-one com o seu liderado. Então, esse é mais um rito que o gestor tem que ter, porque é o momento que ele vai atualizar o seu liderado sobre questões da empresa, o que tem acontecido, e ouvir também o seu liderado para entender o que tem acontecido com ele e sempre entender realmente quais são as novas possibilidades, tudo que a gente pode fazer para melhorar a experiência daquele colaborador. O do onboard que você tocou, acho que é muito importante, né? Porque eu tenho uma constatação óbvia para mim, que vira óbvia porque você já trabalhou muito tempo. É muito difícil as pessoas guardarem as coisas do que acontece nos primeiros 2, 3 dias de empresa. Porque é tanta novidade, é muita coisa. A pessoa, e você pode ver que muitas delas, é curioso, mesmo uma geração Z, ainda tem eu acho muito curioso isso, porque continua com o caderninho, né? Nos primeiros dias. Ou seja, se eu fizer uma estatística disso, é muito curioso. Mesmo aquele cara que usa celular, digital, notebook, anota tudo online, tá aqui com o caderninho. Normalmente no onboarding a pessoa está de caderno, né? Se estatisticamente eu vou chutar que 60%, 70% anota alguma coisa no caderno, né? Mas é óbvio que não vai ler aquilo ali, né? E ela anota para tentar lembrar, mas na verdade é uma semana ali que a pessoa está tentando apenas falar, ufa, cheguei para entender o nome das pessoas. Na verdade, que começa a guardar e dali para frente, né? Então as pessoas as empresas que não fazem realmente um processo mais longo de onboarding, elas diria de maneira geral que não tem onboarding. Isso não quer dizer que vai dar errado, vai dar certo, mas não tem onboarding, né? Porque a primeira semana é muito insuficiente, né? Então é um negócio muito legal que vocês fazem, porque não tem como guardar as coisas que vai ser passada na primeira. Aqui a gente faz direto, faz onboard, explica. Chega 3 meses depois, 4 meses depois, você lembra, né? De avaliação, de subida de cargo? Não lembro nada. Fala, mas como é que você não lembra? Foi passado no primeiro. Cara, a pessoa não tem a menor ideia do que o RH falou, por exemplo, de explicação de como a pessoa sobe de cargo. O líder tem que lembrar tudo de novo. E também tem a ansiedade que gera na primeira semana. Então, primeira semana não tem como guardar informação. Exatamente. E são informações muito importantes. Que você precisa sempre lembrá-lo, porque isso vai ajudá-lo nos próximos 6 meses, 1 ano. É isso aí. Porque realmente são raízes que você vai criando para até o momento que aquela pessoa já está 100% pronta para fazer o que ela precisa fazer. Exatamente. Quando a gente fala dessa questão de você trabalhar uma cultura muito forte no mundo online, quando a gente traz os millennials, a geração Z, a geração que está chegando agora dentro das empresas, elas já estão mais adaptadas e já vivem com uma cultura online desde criança, né? Então já tem o celular desde que, sabe, com 13, 14, 15 anos já teve o seu celular, já tem as suas conexões, já lida de uma forma com o mundo digital de uma maneira mais quase que natural ali, né? Quando você pega uma outra, sei lá, minha geração assim, quando você usava o computador, eu lembro que as primeiras coisas que eu usava foi o Excel, sabe? Então eu usava o computador para mexer no Word, sabe? Era rede social, cara, não tinha, né? Então a gente não usava o computador ou a digital numa pegada de conexão, de integração entre as pessoas e tal. Isso acabou vindo um pouco depois, lá, quando você usava o ICQ, o Messenger e tal, que essas eram ferramentas ali que a gente usava para
bate-papo e olhe lá, né, cara? Era um negócio... Não tinha uma tecnologia de vídeo, de Instagram, TikTok e tudo mais. Então as conexões eram só manda uma mensagem e volta e tal. Quando você leva isso para o mundo corporativo, na nossa vivência no dia a dia, uma coisa que eu percebo é que nas reuniões online, às vezes parece que acaba a reunião e aquele lastro depois da reunião, que eu acho super válido, sabe? Que é aquele bate-papo, é aquele momento em que a gente se conecta um pouco mais, pergunta ali, você entendeu? Legal? Ficou alguma dúvida? Tem algum momento? No online parece que você desliga, cada um vai para um canto, você fica ali meio isolado. Caramba, eu queria perguntar aquilo, será que deu? Será que não foi? Como é que você vê ter que trabalhar a cultura onde você está num ambiente 100% remoto, onde acabam as iniciativas, tá cada um sozinho, isolado e no seu canto. Por mais que eu entenda que essa geração sabe lidar com isso melhor, mas como é que você vê o desafio de trabalhar a cultura e trabalhar esses aspectos no momento onde desconectou ali, acabou, aquela pessoa sumiu, sabe? Eu vejo que às vezes a gente tá no trânsito ali, né? A gente tá eu venho de moto, às vezes tá uma fechada ali. Aí você fica, ai caramba, puta, mas é só eu parar aqui que essa pessoa vai embora, acabou o problema e deu tudo certo, sabe? Sim. No presencial você vive com essa pessoa, né? A gente vai almoçar agora e no almoço a gente conversa e vai discutir, poxa, cara, aquela ideia que você me falou ontem e tal. Então você acaba tendo conexões ali, claro, que você tem momentos diferentes, né? Nessa cultura 100% remota, como é que você enxerga esses aspectos? Acho que essa acaba sendo uma dor. E também tem uma outra dor que caminha também muito junto, que é sobre as reuniões online e você conseguir realmente 100% da atenção das pessoas. Porque, por exemplo, quando você tem uma reunião online, todas as outras abas estão abertas. Então, você conseguir ter 100% da concentração, como nós estamos aqui, se eu pego o celular, você vai falar, poxa, mas por que você está pegando? Então, você já se sente constrangido em dividir a sua atenção. Mas quando você está online, a maioria das pessoas não abrem a câmera. Então, você não... abrir câmera, ainda mais no mercado de tecnologia. Então, você não sabe nem se a pessoa está te ouvindo. É isso aí. Então, realmente tem muitas dores que a gente vai tentando realmente sanar. Tanto que quando nós iniciamos as nossas reuniões online, sempre nós temos... a gente fala como... esqueci a palavra que a gente usa, mas é como combinados, assim. Então, todo mundo tem que abrir a câmera. Então, lá desde o início, pessoal, a gente até brinca, passa um perfume, arruma o cabelo, vamos lá, vamos... E aí, a gente, no início, a gente sempre fala, vamos abrir a câmera, usem o chat pra ir comentando, quem quiser... E abre, e todo mundo abre. Sim, a maioria das pessoas realmente abre. Quem não consegue, gente, tô com a câmera ruim, não consigo. Mas aí a gente vai ficar obrigando, né, todo mundo a abrir a câmera. Então, mas sempre tem que não abrir. Com certeza. Não, a gente tem aula de MBA aqui. Não, daqui a pouco a gente fala de aula, Nossa! E aí, a gente fala, se alguém quiser falar, pode levantar a mão, a gente dá espaço, realmente, para que as pessoas queiram falar. Então, a gente sempre tem aquele quebra-gelo, fala de como tá a vida, se tá chovendo, se tá sol, para que as pessoas comecem a entrar. Tanto que no início das nossas reuniões, a gente coloca uma música, coloca um pagode para todo mundo entrar e já começa a zoar. A gente às vezes coloca um Kahoot, coloca perguntas. Então a gente vai criando quebra-gelos para entrarem, porque senão fica muito aquela conversa formal. Entra todo mundo, ouve, sai, ninguém fala nada. Então realmente para que as pessoas entendam que é um momento de participação. Ainda é muito difícil, mas a gente vai criando formas. E eu acredito que quando a pessoa sai dali, uma das coisas também que a gente tem tentado fortalecer é a nossa comunicação no online. Então, que tenham ferramentas, mas só não, por exemplo, uma ferramenta Teams ou uma ferramenta Slack, mas que isso vá realmente além. E mais uma vez eu trago o papel do líder nessa importância, sabe? De que eu acredito que realmente, eu não gosto de falar de times pequenos, não é só um time de RH, não, acredito que a empresa inteira é um time, mas eu acredito que o líder, ele é o papel fundamental para quando finalizar uma reunião ou finalizar qualquer coisa, ele realmente entende qual que são as dores de cada liderado, então ele tem que entender o que está acontecendo, então chama seu time, tanto que hoje o nosso time de tecnologia, toda sexta-feira, eles param 4 horas da tarde, entra todo mundo numa sala e eles começam a jogar juntos.
Porque é um momento de interação, você traz temas diferentes, mas por mais que de formas indiretas você ouve seu time, você tem uma integração ali com o seu time. Então a gente leva isso muito para os líderes, deles entenderem que o papel de fortalecer algumas coisas da cultura é deles, que começa pelo RH, mas eles são o ponto principal para que isso dê certo. Então, o nosso papel de RH é de fazer essas organizações, mas de manter a constância é com os líderes. Perfeito. Sabe que eu comentei pra gente comentar das aulas, né? Essa questão que você falou de atenção é central, né? Eu sou um apaixonado por neurociência, eu estudo neurociência absurdamente, faz uns 5, 6 anos. E aí muita gente chega para mim e pergunta: nossa, Alex, estou pensando em fazer MBA, e aqui a gente tem 2 modelos, para não dizer 3, porque o 3 está na pós. A gente tem aula 100% gravada, nós temos online ao vivo, né? Síncrono, e a gente tem os presenciais e tem o híbrido também, que faz um pouquinho de cada. Mas as pessoas falam: nossa, mas eu estou pensando, será que eu faço presencial online? O presencial é melhor, né? Aí eu falo: olha, o curioso é que eu poderia dizer que o presencial tem algumas diferenças do tipo relacionamento próximo que você vai ter com a pessoa, tal, tende a ser melhor. Mas eu diria para você que a aula, a tecnologia que existe hoje e a habilidade que o nosso professor já tem, porque a gente já faz isso há muito tempo, e os professores são muito especializados em dar aula online, eu diria para você que é quase igual. Só que percentualmente tem uma diferença significativa no aprendizado online presencial. Mas não é pelo nosso professor ou pela plataforma, seja o Teams, a gente usa outra GoBrunch, ou Google Meets, o que quer que seja. Nem o material, nem o nada. É o foco atencional, porque como que o aluno em si, que não dá para a gente mandar nele, né? Como a gente também não consegue mandar no colaborador, até com certo grau consegue, mas no aluno menos, não vai fechar o WhatsApp, ele vai fechar o aba, ele vai fechar tudo e vai estar com foco atencional. Então, no fundo, a grande diferença para mim, assim, falando percentualmente, o que mais faz diferença nem é o relacionamento em si, é o foco atencional na aula do aluno presencial, mesmo que nem porque ele queira, mas é o que você falou, por vergonha, ele não vai ficar mexendo no celular no meio da aula por vergonha, porque fala, pô, que desrespeito, entendeu? Então ele acaba tendo um foco atencional forçado ou não maior do que o online, que, nossa, está assistindo televisão, assiste, fala com a esposa, ou fala com o marido, ou vai lá, fala com o filho entra, volta, ajuda o cachorro, pega o negócio no iFood, e não tem como manter o mesmo foco atencional, né? E o foco atencional é central para a educação, é central para aprendizado e é central para a produtividade, né? Então, eu acho que realmente o grande desafio é como que você trabalha esse foco atencional, né? É muito difícil e não tem receita, a gente vai tentando fazer um monte de coisa. Por exemplo, esse da câmera, a gente já discutiu, nossa, acho que faz o quê? 8 anos que a gente discute. Será que a gente não tem que obrigar o aluno a abrir a câmera? E aí é muito curioso, porque a gente sabe que se a gente quisesse ter um aprendizado melhor para o aluno, ou seja, a gente não quer forçar o aluno, a gente quer entregar um serviço melhor. A gente não quer ficar vendo o aluno, né? Mas a gente quer entregar um serviço melhor. Mas a gente sabe que ele de câmera aberta, ele está mais atento. A gente saberia que ele... Saberia não, a gente sabe que ele teria um aprendizado melhor, poderia aplicar coisa nova no trabalho se ele ficasse com a câmera aberta. E a gente queria fazer isso, não por chatice, mas simplesmente porque entrega um resultado melhor na ponta. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode forçar, porque a gente também tem situação dele estar estudando num lugar que não dá para abrir, ele tem uma situação de vulnerabilidade no momento que ele está, tem algum lugar que a câmera não está funcionando, a tecnologia não dá, a rede não bate. Então a gente fala, cara, não podemos fazer, a gente não pode expor a pessoa, e no fundo não vai, né? Mas esse acho que é o grande desafio do negócio aqui, né? E também um ponto importante é você mostrar para ele também o valor que tem dele também estar atento ao que está acontecendo. Porque quando ele entende, por exemplo, posso dizer até por mim, eu no último ano da faculdade também era pandemia, então era todo o processo online, então os professores estavam se adaptando, e então na psicologia tem muitos professores mais idosos, né? Então a maioria das vezes não sabia usar a plataforma, então às vezes no meio da aula, a aula caía, então às vezes a gente tinha que se adaptar. Mas assim, eu precisava daquela informação, porque eu estava em processo de finalização da faculdade, estava em momento de entrega de TCC, eu precisava daquela informação. Então para mim era uma dor quando a internet caiu dele e eu não conseguia, porque eu sabia que eu ia ter que passar mais um dia para receber aquilo. Então, quando você entende a necessidade daquela informação, hoje mesmo, eu terminei uma MBA também que eu preferi presencial para realmente ter essa troca, porque acho que depois de alguns anos também você vai entendendo a importância de networking, ter essa troca no presencial, porque o presencial traz isso também.
Mas às vezes eu faço diversos cursos online e eu falo que o meu tempo é precioso. Então, às vezes eu pego 1 hora do meu dia e vou fazer aquele curso. Então, a minha atenção é 100% para aquele curso. Porque assim, eu não estou fazendo mais um curso, porque depois de alguns anos você também entende que um curso, ele não é só mais um certificado para você colocar no LinkedIn, mas é porque você precisa de conhecimento. E hoje em dia, realmente, é o lifelong learning, né? Você realmente, a todo momento, você precisa estar atrás de conhecimento, porque o mercado, ele está mudando. Então, hoje, toda vez que eu estou fazendo um curso, não é só porque eu quero publicar lá no LinkedIn que eu estou com mais uma certificação, mas é porque eu realmente preciso entender mais sobre aquele assunto que eu ainda não sei. E não basta só eu pesquisar no ChatGPT ou simplesmente jogar no Google. Eu preciso ouvir de alguém que já teve experiência, porque quando você entende alguém que já vivenciou aquilo, você entende ainda mais sobre aquele assunto. Então, hoje eu entendi o valor de estar mesmo numa palestra de 3, 4 horas, mas porque aquele conteúdo me enriquece. O desafio é você convencer as outras pessoas. Exato. Você já tá simples falar, né? Não, você já está convencido. O negócio é como que você convence como RH as outras pessoas. É muito difícil. Eu acho que grande parte desse desafio, a gente trouxe um aspecto legal e a gente, trabalhando em empatia, a gente está se colocando no lugar de como o organizador do curso, como a empresa gostaria que todos tivessem com a câmera aberta. Por outro lado, uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar ainda mais é que muitas vezes, ou muitas das reuniões, não precisam da câmera aberta. Ou muitas das aulas está sendo uma aula insuportável. A aula está sendo chata pra cacete. Então por que você quer que eu esteja com a câmera aberta, sendo que esse conteúdo aqui está sendo um monte de blá blá blá? Então a gente tem que ter a responsabilidade, enquanto empresa ou enquanto universidade, em garantir uma experiência legal. Sabe aquela coisa daquela reunião que poderia ter sido um e-mail? Não ir para isso. Porque se a gente está fazendo isso, então por que você quer que eu esteja com a câmera aberta, sabe? Eu acho que a gente tem que entender o outro lado também, para falar, poxa, legal, você está querendo a minha atenção? Conquiste-a, sabe? Sim. E não simplesmente obrigue. Na nossa vibe aqui na live é 100% essa, tá? Exato. A gente tem um mantra que a gente tem que conquistar a atenção da pessoa. Eu tô na Vila Olímpia. Ponto. Então, você até veio para Vila Olímpia, deve ter chegado tranquilo, né? Eu vim para cá hoje sem trânsito. Hoje tá tranquilo. Janeiro ainda tá tranquilo. A vaga de garagem aqui tava tranquilo, tá? O pessoal do futuro que tá acompanhando a gente, porque tem uma galera aqui de 2030 que tá escutando a gente agora. Entendi. O pessoal do futuro, a gente tá aqui no começo de 2025, janeirão, então sem trânsito em São Paulo. Mas você imagina fazer um aluno sair da Paulista... às 6, não chega aqui às 7h15, entendeu? Para começar a aula. Então, se eu estou fazendo com que esse aluno venha até aqui, eu tenho que ter a responsabilidade de fazer com que a aula seja uma baita experiência que justifique o fato de eu vir até aqui. Porque senão, poxa... manda um e-mail, sabe? Manda um WhatsApp aí, me manda um vídeo que eu assisto quando eu puder, né? Então, eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu entendo esse aspecto de competição pela atratividade, mas acho que o organizador tem a responsabilidade. Nós, como organizadores ou como RH, nós temos que conseguir passar essa mensagem de uma maneira, temos que ser atrativo. E quando a gente fala muito sobre a experiência do colaborador, experiência... de qualquer pessoa, a gente também fala muito que entra a empatia de ouvi-lo. Então, por exemplo, todo final de qualquer processo ou qualquer rito que a gente faz tem sempre uma pesquisa, NPS. Porque é o momento de realmente a gente saber o que estamos acertando, o que precisamos mudar. Porque, por exemplo, eu acabei de entrar na Quero Passagem e faz mais ou menos 3 meses, acabei não, né? Mas fazem 3 meses. E quando eu entrei... quando a gente fala de RH, você entra num lugar e fala, nossa, que legal. Hoje no RH a gente pode falar de diversos processos. Então quero fazer um rito, eu quero criar avaliação de desempenho. Mas será realmente que é aquilo que está precisando? Então, quando você consegue ter uma leitura de qual que é a necessidade e de realmente o que aquelas pessoas estão vivenciando, de ouvi-las, qual que tem sido a experiência dela, você consegue ser mais assertivo. Então, por exemplo, isso acontece muito, né? A professora, acho que você pode mudar a didática. Acho que a gente pode entrar um pouco mais. Então, quando você traz a abertura para a pessoa que ela percebe que ela tem um espaço de ser ouvida, a gente também consegue acertar muito mais nas ações que a gente faz. Thalita, a gente chega num momento agora onde a gente tem algumas frases padrões
que a gente faz para os nossos entrevistados. E eu queria começar sabendo se você tem alguma frase de impacto, assim, sabe? Que você guarda contigo e você lembra sempre dessa frase. Tem uma frase, eu como uma psicóloga ali desde a formação, isso sempre me ajudou, que é uma frase de Freud que fala que as nossas ações, elas não são válidas somente pelo que nós fazemos, mas também pelo que nós deixamos de fazer. Então, às vezes a gente olha muito realmente, foca, faz isso, tem que fazer isso, e também muitas coisas que nós deixamos de fazer, elas também dizem muito sobre a gente. Então, nos últimos anos, isso tem me ajudado a refletir bastante sobre o meu trabalho, o que realmente eu estou olhando ali no dia a dia, o que eu estou deixando de fazer e por que eu estou deixando de fazer isso. Então, desde a faculdade, acho que essa é uma frase que tem me impactado assim, bastante. Boa. Tem muito a ver com foco, né? E para os dois lados, eu diria até, né? Quando eu diria para os dois lados, é o que deixamos de fazer, que eu deveria estar fazendo, não estou mais, mas o que deixamos de fazer, e eu acertei, que bom que eu não estou fazendo mais. Né? Exatamente. E um conselho que você recebeu, de quem e qual foi esse conselho? Olha, essa daqui pode parecer clichê, mas desde a infância meu pai sempre falou muito pra mim sobre propósito. Então, era básico, faça suas coisas com propósito. E hoje tem diversos sinônimos, então eu realmente entregar valor a tudo que eu tô fazendo, sabe? Então, não só fazer por fazer, mas entender qual que é o propósito de tudo isso que eu tenho feito. Não é clichê, é fundamental. É porque toda vez que a gente vai falar de, todo mundo fala propósito, mas realmente isso tem sido muito importante, assim, sobre entregar bem o que eu tenho feito. Agora vem uma pergunta de uma pessoa de RH muito divertida, porque a gente faz para todo mundo, mas para RH a responsabilidade aumenta. Uma competência, mas só vale falar uma, hein, Thalita? Que você acha que hoje todos devem dominar, mas só vale falar uma competência. Essa realmente falar sobre uma, mas eu acredito que realmente num cenário de tantas mudanças é adaptabilidade. Então, realmente, o quanto estamos prontos para se adaptarem. Acabamos de passar por uma pandemia. Então, independente da situação, o quanto você está apto a isso, e falando de RH, a gente fala até muito sobre liderança independente do contexto ali que você está. Então, a liderança situacional, de você olhar realmente qual que é a situação do seu time e qual que vai ser o modelo de líder que você vai ser. E até mesmo para o liderado. Então, quanto você consegue se adaptar independente do ambiente, do desafio, das consequências. Agora eu quero ver se você consegue. Vou fazer uma pergunta difícil também. Uma dica prática, se você consegue. Você falou adaptabilidade. E como a gente comentou bastante sobre entrevista para o seletivo, se você falou isso como competência, acredito que você tente avaliar um candidato para descobrir se ele é adaptável ou não. Você tem alguma pergunta, alguma coisa que você faz, uma dica bem prática assim, no processo seletivo, que você faz uma pergunta e fala, com essa pergunta eu vou tentar ver se ele se adapta? Sim. O que você pode dar de dica prática durante um processo seletivo para você medir essa competência para contratar? No processo seletivo é muito importante que você leve seus resultados. Então, o quanto você entregou no seu último projeto, e sempre que você for falar sobre as suas experiências, trazer isso no seu discurso. Então, falar, as empresas têm passado por essas mudanças nos últimos anos. E qual que foi o seu papel nessa mudança? Então, a própria área de RH tiveram diversas mudanças. E o quanto eu consegui influenciar nessa mudança dentro da área que eu estava. Boa. Próxima pergunta. Algo que você acreditou ser verdade durante muito tempo. Você fala, isso aqui é desse jeito mesmo. Mas você mudou de opinião. Falou, nossa, eu estava errado, agora eu evoluí e eu estou pensando diferente. Eu realmente acreditava que um bom trabalho estava atrelado à quantidade de horas que você trabalhava. Então, ainda peguei o trabalho lá no início, que era... Hoje em dia, tem empresas que nem também tem mais bater ponto ou colocar num aplicativo. E antes eu realmente acreditava que a quantidade de horas que você trabalhava era talvez um próximo cargo que você conseguiria. Então, quanto mais horas você trabalhava, mais valor você teria ali dentro da empresa. E hoje eu realmente acredito que performance, talento realmente de verdade está muito além do que realmente horas trabalhadas.
Boa. Thalita, a gente separou para você um presente que eu vou deixar aqui contigo. Vou deixar aqui para você se tornar uma liver também. Nossa. A gente tem aqui que legal. Uma camisetinha da Live Universe toda com a nosso adesivinho. Um agradecimento. E para finalizar, queria fazer uma pergunta que eu precisaria. A gente está falando de experiência e tudo mais. A gente tem um momento que a gente falou das músicas também. A gente tem uma playlist para os nossos alunos que a gente separa. E eu gostaria que você contribuísse dando uma dica de uma música que você gostaria de colocar nessa playlist. Só vale uma, igual a competência. É igual, só pode uma. Eu vou falar música que você curte pra gente colocar aqui pros nossos alunos. Tá, eu não sei se essa já tem, mas vou dizer uma que eu tenho ouvido assim no carro. O Meu Lugar ao Sol, do Charlie Brown. Não tem. Eu acho que não, né? Meu Lugar ao Sol. Meu Lugar no Sol, de Charlie Brown. Acho que é Lugar ao Sol, né? Aqui, Lugar ao Sol. Isso. Toca. Travou aí? Travou, mano. iPhone. iPhone 16 e daí. Eu achei a música de verdade. Aqui. Tá aqui. Lugar ao Sol. Isso. Será que é? Pronto, ó. É essa daí. Vou colocar aqui. Vai abrir pra eu colocar na playlist, tá bom? Thalita, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, quiser conversar, dicas, tudo mais, encontra onde? Pode me procurar pelo LinkedIn, Thalita Campos Gabassi. Gabassi normal, tem algumas? Gabassi. Então, acho que é um lugar realmente que eu tenho trocas, compartilho um pouco dos meus pensamentos, as coisas que a gente tem vivenciado, então é um momento realmente para eu conhecer também outras pessoas. Então, acho que o LinkedIn é a melhor ferramenta. Legal. Thalita, obrigado pelo bate-papo. Voou o nosso bate-papo. Se deixasse, a gente ficava mais uma hora batendo, trocando ideias aqui de uma área que a gente gosta tanto. Queria muito agradecer. Agradecer a galera que está acompanhando a gente, certo, Alex? Isso. E quem gostou de alguma parte, que eu tenho certeza que gostou, compartilha, né? Claro. A gente sempre fala para compartilhar. Nosso motivo aqui é compartilhar. Sigam a gente em todas as redes sociais, todos os agregadores de podcast, de conteúdo. Like, deixa comentário, tudo mais. Estamos sempre por lá. Corta para essa do meio aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Valeu!